Umbanda branca. Será que existe umbanda branca? O que essa expressão significa? Qual é a carga que ela traz? E é correto utilizá-la nos dias de hoje? Olá, eu sou o Pai Luiz Felipe Stevanin, dirigente da Casa da Fraternidade Aldeia de Luz, e esse é o tema do nosso vídeo de hoje. É um tema um tanto polêmico, mas o meu propósito aqui é apenas incentivar a reflexão. Por isso eu peço que você assista até o final e tire as suas próprias conclusões, porque a minha ideia é incentivar o debate sobre temas que permeiam a história da nossa Umbanda. Então, assista até o fim e tire as suas próprias conclusões. Vamos lá. Umbanda branca. Para a gente entender o que essa expressão significa, é preciso buscar o contexto histórico em que ela surgiu. No livro Espiritismo, Magia e as 7 Linhas de Umbanda, do jornalista Leal de Souza, publicado no ano de 1933, aparece a expressão linha branca de Umbanda e Demanda. É preciso a gente entender a importância desse livro, a importância histórica, porque muitos consideram o primeiro livro de Umbanda, o primeiro livro sobre Umbanda. Quem era Leal de Souza? Leal de Souza era um jornalista com uma história ligada ao espiritismo de base kardecista, e nesse período era comum que os jornais do Rio de Janeiro incentivassem a ida de seus jornalistas até a terreiros de Umbanda e Candomblé, a centros espíritas, num olhar exótico, trazendo para a sociedade o que acontecia, o que se passava ali naquele espaço considerado mágico, um espaço fora da realidade. Então os jornalistas eles iam e narravam em suas reportagens o que acontecia nos terreiros. Isso foi o que levou o Leal de Souza a se aproximar a fazer as reportagens sobre o espiritismo. Ele publica na década de 20 um primeiro livro que se chama No Mundo dos Espíritos. Leal de Souza, além de jornalista, era um poeta ligado ao universo parnasiano, né? Era um poeta ligado ao grupo de Olavo Bilac e outros autores parnasianistas. Bem, nos anos 30, ele faz uma aproximação com a Umbanda, também nesse intuito de escrever as reportagens, e em 1933 ele publica esse livro. Leal de Souza ele se aproximou do grupo de Zélio Fernandino de Moraes e no livro ele conta a história de Zélio. A gente pode dizer que foi a primeira vez que a história de Zélio ela ganhou repercussão nos jornais e também na literatura. E aí Leal de Souza, que tem esse livro de importância histórica, ele vai narrar a ideia de que existe a chamada, o que ele chama no livro, de linha branca de Umbanda e Demanda. Seria uma Umbanda voltada para a caridade, para o bem, enquanto ele faz no livro uma diferenciação entre essa vertente que é chamada de linha branca de Umbanda e Demanda, da chamada magia negra. Então ele diferencia o que seria a linha branca de Umbanda e Demanda e a magia negra e as macumbas cariocas. Então nós estamos falando do ano de 1933, em que havia um contexto de preconceito, né? Um contexto racista em que o que era negro era visto como algo negativo. A gente tem que considerar também que nos anos 30 e 40 advém o governo de Getúlio Vargas e com esse governo um projeto eugenista. O que significa isso? Um projeto que considerava uma determinada raça ou um determinado grupo social como superior ao outro. Então, o governo Vargas, que era um governo nacionalista, que defendia a ideia do Brasil, um país do futuro, o Brasil, uma nação da qual nós deveríamos ter orgulho, mas não era qualquer Brasil, né? Era a ideia de um Brasil branco, né? A ideia de um Brasil que tivesse uma hierarquia de determinada cultura sobre outras. Então, nesse contexto dos anos 30 e 40, as ideias eugenistas elas circulavam na sociedade brasileira.
não surgiram aí, né? Anteriormente já havia esse pensamento de que era preciso embranquecer o Brasil, né? De que o Brasil precisava superar as heranças africanas e também indígenas que eram consideradas atrasadas. Bem, esse é o contexto e é importante que a gente entenda porque no primeiro congresso de Espiritismo de Umbanda, que ocorre em 1941, essas ideias elas estavam presentes. Tanto estavam presentes que algumas pessoas que participaram desse congresso, elas defendiam, por exemplo, a ideia de que a Umbanda não havia nascido, não tinha raízes africanas, né? Inclusive havia um pensamento de que a Umbanda tinha raízes na Lemúria, um continente mítico que não há nenhuma comprovação científica que existiu. Então, algumas pessoas preferiam dizer que as raízes da Umbanda vinham de um continente que não existiu, que é a Lemúria ou a Atlântida, do que propriamente reconhecer as influências e raízes africanas dentro da Umbanda. Tamanho era o preconceito que existia na época. E não por acaso, o próprio congresso era um congresso de espiritismo de Umbanda, porque o espiritismo ele tinha mais legitimidade social. Então era um contexto em que a Umbanda precisava se reconhecer, a Umbanda precisava ganhar espaço. E aí ela começa a se esconder atrás do espiritismo, que era de origem europeia e era mais aceito pela sociedade, principalmente a elite que tinha esse pensamento de eugenista, né? Um pensamento de superioridade de um grupo sobre outro, no caso de uma raça sobre outra, dos brancos sobre os demais povos ou demais grupos sociais. Então, esse era o contexto em que esse pensamento surgia. Em 1942, foi publicado um livro do autor chamado Lourenço Braga, em que ele traz exatamente essa distinção entre Umbanda branca e o que é considerado magia negra. Ele vai dizer, o título do livro diz tudo, né? Umbanda, magia branca e Quimbanda, magia negra. Esse é o título do livro de Lourenço Braga. Lourenço Braga participou do primeiro Congresso de Espiritismo de Umbanda em 41. Em 42 ele publica esse livro, que é resultado das suas reflexões. E aí ele vai fazer uma distinção entre o que é Umbanda e o que é Quimbanda. Umbanda seria magia branca, Quimbanda magia negra. Sendo que Umbanda é para o bem e a Quimbanda seria para o mal também, né? Praticaria tanto o benefício próprio quanto faria o mal. Não seria voltada para a caridade. Então começa ali a surgir essa distinção, uma distinção que não havia. Porque se a gente for na origem da palavra, Umbanda significa no Quimbundo, idioma falado pelos ambundos na África, pelo povo ambundo, a palavra Umbanda significa arte de curar. E o Quimbanda é aquele que pratica Umbanda. O Quimbanda é o umbandista, digamos assim, dentro do idioma quimbundo. A Umbanda, portanto, é a arte de curar e o Quimbanda é o curandeiro, aquele que pratica a arte de curar. Não havia essa distinção tão clara entre essas duas correntes, mas a partir desse período começa a haver uma estigmatização do que seria a Quimbanda e a Umbanda considerada como pura, como voltada para a caridade, voltada para o bem, para o amor ao próximo. Então há assim uma separação teórica entre os dois segmentos, né? O próprio livro do Lourenço Braga é um exemplo dessa estigmatização de uma determinada corrente em contraposição à outra. Bem, isso é só para a gente entender um pouco desse contexto histórico em que essa ideia de Umbanda branca surge, né? E com isso, Umbanda branca passou a ser uma expressão utilizada frequentemente, às vezes de maneira inocente, para as pessoas dizerem assim, o que eu faço é para o bem. O que eu faço não é para o mal. Seja quimbanda, seja outra coisa, o que eu faço é para o bem. Então, de certo modo, isso foi naturalizado no vocabulário das pessoas e as pessoas passaram a dizer, lá em casa pratica-se Umbanda branca.
né, sem que houvesse um senso crítico de que essa expressão ela tem um contexto racista, ela surge num contexto em que havia, sim, perseguições aos terreiros, né, principalmente aos terreiros das macumbas cariocas, e que enquanto um determinado segmento tentava se legitimar. Isso também aconteceu com o samba, né? Isso também aconteceu com o samba. Por quê? O samba, né, no governo Vargas, ele teve que se adaptar, de certa maneira, ser domesticado para que ele pudesse ser aceito pela sociedade. Daí surge o samba exaltação, daí surge o samba que vai falar de um Brasil bonito, de um Brasil... o samba ufanista, né? Um samba que vai exaltar o Brasil, e não um samba que vai trazer a realidade, um samba que vai dialogar de fato com o chão, com a rua, com a população de fato, né? Que é o que tinha surgido, que era a raiz do samba. Bem, só para a gente entender esse contexto. E daí eu vou apresentar 2 argumentos para dizer por que essa expressão não deve ser utilizada por nós umbandistas, a ideia de umbanda branca. Em primeiro lugar, é uma expressão que segrega. Quando eu digo que a minha umbanda é umbanda branca, eu estou dizendo que existe uma outra umbanda que faz alguma coisa que não é para o bem. E eu não acredito nisso. Eu entendo que toda umbanda é arte de curar. Toda umbanda é para o bem. Toda umbanda busca a transformação interior, busca o exercício da fé, da religiosidade, a conexão com os guias e orixás no convívio comunitário. Portanto, toda umbanda é para o bem. Então não existe umbanda branca e não existe a necessidade de segregar essa umbanda como uma umbanda que faz o bem. Existe uma outra que faz uma outra coisa que não é para o bem. Então é uma expressão que segrega. E, em segundo lugar, é uma expressão racista, né? Porque é uma expressão que, num determinado contexto histórico, ela afirma a superioridade de um determinado grupo social sobre o outro. E isso é muito grave, porque a Umbanda é uma religião que cultua preto velho. É uma religião em que sentamos no banquinho para escutar os conselhos dos vovôs e vovós, que são memórias vivas de África. Portanto, não faz sentido algum a gente reproduzir nos nossos terreiros uma expressão que, diante do que a sociedade brasileira tem de reflexão hoje sobre o tema do racismo estrutural, não faz sentido nenhum eu reproduzir uma expressão que, a bem da verdade, é uma expressão racista. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, eu defendo que nós não devamos utilizar a expressão umbanda branca, assim como não devemos utilizar a expressão magia negra como algo que estigmatiza o negro como ruim, né? A gente, por exemplo, quando vai falar de uma magia ou de tipos de trabalhos voltados para o mal, voltados para prejudicar alguém, né, a gente pode utilizar talvez a expressão magia negativa, mas não magia negra. Porque a magia negra, nascida em África, é para o bem. Então, a gente tem que ter esse senso crítico, né, de refletir sobre o uso de algumas expressões e o quanto elas carregam um conteúdo, um sentido, uma conotação de racismo e de prejuízo de determinado grupo social. Eu quero apenas suscitar algumas reflexões e deixo aqui aberto, né, nos comentários, para quem quiser dizer se concorda ou não concorda, sabendo que tudo o que eu citei tem uma base histórica, né? São dados sobre o contexto em que essa expressão surgiu. Na verdade, o meu propósito aqui é fazer um convite para que as pessoas reflitam sobre algumas expressões que podem ter esse conteúdo que é racista ou um conteúdo que vá prejudicar o verdadeiro propósito da Umbanda, que é promover a paz, a fraternidade e o elo do ser humano com a natureza e consigo mesmo, com toda a sua comunidade. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e convido para curtir, acompanhar a nossa página, clica aqui no sininho, deixa o seu comentário, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que a paz de Oxalá esteja com cada um de vocês. Axé, Saravá, Agüidjevete.